Oi pessoal, tudo bem? Estamos então começando o nosso primeiro vídeo do terceiro bimestre. Nosso bimestre está começando e com ele vai aí vir muitas coisas interessantes, muitos temas bem legais, que eu especificamente adoro. Então, estou aí muito feliz com a apostila do terceiro bimestre. A apostila do terceiro bimestre ela vem falando como inspiração a chegada do homem à lua, tá? Ela vai começar e terminar com esse tema. E falando da viagem do homem à lua, ela vai falar do cinema. Nossa, professora, mas o que tem a ver a chegada do homem na lua com o cinema? Porque foi a chegada do homem na lua que inspirou o surgimento do que hoje nós conhecemos como ficção científica e efeitos especiais. Então, na hora que a gente for falar de cinema, você vai entender bastante isso, é bem legal ver aí, conhecer como surgiu, né, a sétima arte, a arte que nós acho que estamos sentindo mais falta nessa pandemia. Quem não está sentindo falta de um cineminha, né? Por mais que a gente coloque aí data show em casa, ou coloque televisão grande, assista vários filmes pela internet, ou vários filmes pelo celular, nada melhor do que um cinema, não é verdade? Então, nós vamos conhecer um pouco sobre essa sétima arte que é o cinema, ok? Então, eu vou mostrar para vocês quem foram e né, os caras que inventaram tudo isso e como foi. É bem realmente interessante conhecer sobre isso. Além do cinema, nós também vamos falar de um tema que eu particularmente sou apaixonada, que é o impressionismo. Então, quando nós chegarmos no impressionismo, nós vamos conhecer o disco de cor, vamos falar das cores, cores complementares, cores análogas, vamos falar das cores primárias, cores secundárias, cores quentes, cores frias, quem combina, quem não combina, quem usou, quem não usou. Ai, é muito legal. Eu gosto bastante. Vamos fazer desenhos sobre isso. E vamos falar do impressionismo. Vamos falar de Monet, que é um artista incrível, né? Tem muita coisa aí para a gente conhecer sobre ele, principalmente suas obras e a forma que ele pintava, né? A pintura de cada hora. E vamos fazer assim, vamos conhecer a nossa apostila. Bom, a apostila já está disponível, você pode retirar lá na escola, claro, dentro né, dos termos da escola. Quem ainda não pegou a apostila, vamos conhecer aqui comigo. Quem já está com a apostila pode começar aí, pega a apostila em mãos para a gente folhear, como nós fazemos em todas as primeiras aulas, e conhecer sobre o que nós vamos falar, ok? Então, aqui é no Positivo On, a minha apostila online, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nossa aula de hoje é exatamente para introduzir esse assunto, para a gente poder conhecer, tá? Então, o nosso livro didático do terceiro bimestre, ele é dividido em módulo 5 e módulo 6. Então, o módulo 5 é No Mundo da Lua e o módulo 6, Gravidade Zero. Então, a gente tem aqui um desenho, né, uma releitura de uma das obras mais famosas do cinema, que é A Chegada do Homem à Lua, tá? Que é bem interessante, nós vamos ver, chama Viagem à Lua, desculpa, que nós vamos ver na aula do cinema, que é essa imagem, tá? Então, aqui é um desenho e aqui é a imagem original do filme, tá? Então, é o primeiro filme de efeitos especiais do mundo, que foi feito por um cara genial, e é muito interessante, porque aqui é a cara dele numa torta, né? Ele deu uma tortada na cara e fez um efeito especial bem interessante. Então nós vamos falar dele, é muito legal, vocês vão gostar bastante. Nós vamos falar aqui sobre ele, Georges Méliès, sobre a ficção científica, os efeitos especiais. Vamos assistir o primeiro filme de ficção científica e efeitos especiais criado. Ele é bem curtinho, então nós vamos poder ver. Quem está com a apostila, estiver muito curioso,
é só usar o QR Code aqui, ó, que você vê antes de todo mundo, mas nós vamos ver na aula de cinema, tá? E aí a gente entra depois no segundo vídeo, já no impressionismo. Provavelmente nós vamos ter aí uns 2, 3 vídeos só falando de impressionismo. Eu quero deixar ele bem completo para vocês, porque o impressionismo não é só Claude Monet, a apostila dá ênfase no Monet porque ela dá ênfase nas cores, mas eu quero que vocês tenham uma imersão aí no impressionismo, porque é gratificante e vale muito a pena, ok? Então a gente vai falar do Monet, das suas obras, do seu uso de cor. Vamos trabalhar as cores complementares, o disco de cor. Então esse é o disco de cor complementares, que é utilizado na moda, na arquitetura, é utilizado na decoração, é utilizado em pintura, é utilizado em fotografia, é utilizado em produções dentro de propaganda e marketing, dentro das criações dentro de internet, de criações digitais. O disco de cor é base para quem for usar cor em qualquer que seja, na verdade, a sua produção. Até o grafiteiro, como a gente costuma ver, né? Acho que nós já falamos sobre a arte do grafite, ele tem um disco de cor em mãos, onde ele vai trabalhar o uso das cores para poder dar maior ênfase ali, maior destaque na sua obra. Então nós vamos conhecer esse disco, ok? Aí nós vamos falar das cores complementares, as cores que se complementam, vamos falar das cores primárias, secundárias e ver o círculo cromático dentro da sua extensão, ok? Vamos conhecer em detalhes o quadro do Claude Monet, onde ele utiliza aí o disco de cor, certo? Vamos também falar de outros artistas do impressionismo. Então, o Renoir, Degas, a gente vai falar bastante sobre arte moderna. Vamos falar do estudo ao ar livre, quais eram as características, o que é mais marcante, né, como eles utilizavam essa técnica, por que o ateliê sai de dentro de um quarto ou de uma sala e vai para um barco, por exemplo, tá? Então nós vamos falar sobre isso, como aqui, ó, o ateliê do artista que é em um barco. Vamos falar das criações da tinta, então a tinta acrílica, a tinta a óleo, os tubos, né, as paletas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Temos aí uma atividade. Ai, quase, hein? Vamos falar das pinturas a cada hora, que era o que ele utilizava, tá? Para realizar a sua obra. E aí a gente vai falar de arte digital, então de projeções, as projeções nos castelos, nas igrejas, como essa da Catedral de Owen. Vamos falar das projeções nacionais, das projeções Disney, das projeções como as projeções que tivemos de artistas brasileiros, as projeções do Museu do Louvre, que são obras projetadas e não pintadas propriamente ditas ou construídas, tá? São muitas vezes projeções feitas ou por um artista ou projeções de artistas, tá? É bem interessante. Vamos falar sobre o grafite digital, que acontece hoje, é super popular, e é uma forma bem itinerante, né? Então lá você leva esses grafites para todos os lugares. Então nós vamos falar do grafite digital. Vamos falar também de filmes, né? E de cenas que falam aí sobre o espaço, porque dos temas que nós vamos ter, isso é música. Um dos temas que nós vamos ter é sobre arte digital e sobre a influência que nós temos do espaço. Vamos falar de inteligência artificial, que são os quadros Stuhlhogers, né, os quadros que falam. Então, os artistas que usam essa tecnologia e os museus também que usam essa tecnologia aí para colocar o artista mais próximos a nós. Então, por exemplo, eu fui numa exposição do Leonardo da Vinci, onde quem nos recebia era uma arte digital do Leonardo da Vinci. Então,
ele falava com a gente, ele andava assim, claro, era uma projeção na parede, mas ele se movimentava, era bem interessante, tá? Vamos falar no módulo 6 sobre gravidade zero, nós vamos falar de apresentações, vamos falar um pouquinho também de dança, tá? E vamos falar sobre criações artísticas, tá? Que também está bem na moda, que utilizam aí os poemas visuais, que são essas imagenzinhas que a gente vê no Instagram, cheia de efeito no fundo e que tem um texto bem legal, tá? Vamos ver um poema feito por um astronauta, que também foi bem interessante. Vamos falar sobre low-tech, high-tech, que acaba influenciando bastante a arte digital. E vamos falar um pouco sobre curadoria, que fala sobre exposições. E também vamos falar que é bem interessante, eu não sei se o professor de música vai falar isso com vocês, ainda não conversei com ele para ver o que nós vamos. Vocês sabem que nós usamos a mesma apostila para ver o que cada um vai falar, mas é bem legal, que são as músicas que foram enviadas, né, na sonda e que foram tocadas no espaço. Então tem aqui uma sequência, né, de músicas que fizeram isso. E, gente, aqui nessa lista eu acho que não tem, mas tem uma música brasileira que foi utilizada para acordar um robô na Lua. É bem legal, tá? E para finalizar, nós falamos de curadoria, que nada mais é do que aquela pessoa que produz e cria, né, as exposições em museu, em obra de arte. Então tem muita coisa aí para a gente falar, ok? Então essa é aí a nossa apostila do terceiro bimestre, é tudo o que nós vamos trabalhar, então tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos começar com o cinema, depois passar pelo impressionismo, arte digital, vamos falar também sobre dança e curadoria, que eu ainda não coloquei aqui, talvez eu inclua tudo em arte digital. Espero que vocês gostem, espero que vocês se dediquem, como nós fizemos no bimestre passado, vídeos gravados, aula no Zoom e atividades, ok? Então, um beijo e até a próxima aula, que será cinema.